Prepara, vai! Sejam muito bem-vindos ao Natação Extrema. Eu sou o Samir Barel e ao meu lado, ninguém menos que Vanderlei Santos. Este é o seu podcast semanal para falar tudo sobre o mundo da natação. E hoje estamos aqui com Johnny B. Good. Não. Johnny Silva, muito bem-vindo, Johnny. Obrigado. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Johnny, eu vou passar algumas informações aqui para você conhecer o Johnny. Sempre, né, cara? O Johnny é um cara que estuda muito a natação, né? Não é só a prática da natação, mas é um cara que estuda a natação. E o currículo dele é um currículo de representa, hein? Exatamente. Johnny Silva, ele é ex-nadador de Santo André, formado em Educação Física pela Unidom Bosco, no Paraná. Isso aí. Né? No Paraná. Mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná em Performance Esportiva. Escritor de diversos artigos publicados em revistas científicas nacionais e internacionais. E atualmente trabalha com biomecânica de nado na Care Club. Exatamente. Além de pai do Theo. Pai do Theo e trabalhar também, né? Já trabalhei com CrossFit. Do em CrossFit. Outras áreas, personal trainer, enfim, né? Exatamente. Bastante tempo percorrido aí na Muita área do caminhada. esporte. Mas vamos começar lá desde o início? Vamos começar lá do começo, né? Um podcast exclusivo para a gente falar sobre natação, sobre o mundo aquático e tudo que envolve a natação. Eu já vi que você trouxe alguns equipamentos aqui, que já a gente fala sobre isso, mas antes de chegar aí, como é que a natação entrou na sua vida, Johnny? Cara, natação pra mim, assim, ela é tudo que aconteceu até hoje. Um exemplo bem claro, assim, é eu ter conseguido fazer minha faculdade, ter feito mestrado, doutorado, tudo foi por meio da natação. A natação, ela começou pelo meu pai. Meu pai, ele era guarda-vidas lá na piscina da região, lá de casa. E quando eu era pequeno, ele falou assim, vamos colocar você na natação, precisa aprender a nadar, não dá pra gente ir pros lugares você não saber nadar, né? Então, na época, a natação era um esporte mais acessível, tinha natação, tinha o judô, comecei fazendo natação, judô, ganhei minha primeira medalha de natação, de judô, só que eu tive que escolher tinha que se dedicar, então fui pra natação. Logo no início, nadava mais pela questão recreacional, depois fui pegando gosto, vi que gostava daquilo ali e nadava numa piscina aberta. E nessa piscina aberta sempre fechava no inverno. E a galera que nadava nessa piscina aberta, ela era selecionado o pessoal para ir para uma outra piscina no outro lado da cidade, que lá era coberta, era aquecida. Tudo em Santo André. Tudo em Santo André. E funcionava como um projeto social. Então, na época, eu fiquei pensando, puxa, como que eu vou fazer agora para ir lá para essa piscina, sendo que eu nado aqui perto de casa, e agora? E aí meu pai falou assim, se você for para lá, eu compro uma bicicleta para você ir para lá de bicicleta, porque eu não vou conseguir te levar, até porque trabalho e tal, corrida do dia a dia. E eu pensei, poxa, vai valer a pena, vou ganhar uma bicicleta, opa, bora, né? E comecei a treinar. No começo, quando eu cheguei, eu via que as crianças nadavam, o pessoal nadava muito mais do que eu, e eu ficava, aonde que eu tava, que esses caras estavam, que eles nadam tanto e eu aqui não consigo desempenhar tão bem. E aí, assim, aquele projeto social, ele funcionava durante o período de inverno, só que quando entrava um outro período, por exemplo, de verão, era selecionado as crianças, os atletas, para continuarem na equipe. Então, na época, eu lembro que todo mundo que nadava comigo, todo mundo que foi selecionado para nadar naquele inverno, só 2 pessoas ficaram para nadar na equipe. Eu e mais um colega. Eu achei que você ia falar, não, e eu não fui escolhido. Cara, já começa a ficar triste aqui. E você foi selecionado. Fui selecionado. E aí, foi para a equipe principal lá do Santo André. E aí, de novo, comecei a olhar os caras e falei, como que os caras conseguem nadar tanto? Será que um dia eu vou conseguir acompanhar essa galera? Então, assim, a natação, ela foi me dando essa oportunidade. Fui vendo que, dava para cada vez indo mais. Então, comecei a nadar na equipe, comecei a alcançar o pessoal, fui para Campeonato Paulista, depois Campeonato Brasileiro, atingi os índices.
E, né, basicamente, assim, hoje eu olho e penso, cara, eu saí de um projeto social, onde eu comecei a nadar, tive a oportunidade de ir para Campeonato Paulista, conhecer São Paulo, conhecer regiões do Brasil, tudo por meio da natação. E teve um período bem legal mesmo, assim, que eu falo que a vida, ela não dá duas chances, às vezes, para as pessoas. E para mim, ela me deu. Porque eu sempre tive o sonho de estudar em escola particular. E na época era muito impossível, assim, em relação à parte financeira. E eu falo que a vida ela me deu duas chances, porque uma delas foi uma época que eu tava pensando, poxa, já tô com 16 anos, preciso começar a procurar alguma coisa para mim trabalhar, para mim saber como que vai ser meu futuro, o que que eu vou fazer. E às vezes os pais da gente falam, e aí, o que que você vai fazer? Né? O que que você vai fazer no futuro, do que você vai trabalhar. E na época tinha um Senai perto da minha casa. E aí meu pai falou assim, vou colocar você no Senai. Só que o horário do Senai, mesmo horário da natação. E aí, vai parar de nadar? Então comecei a falar pro meu técnico, ó, eu acho que eu vou parar de nadar. Ele me chamou, a gente sentou numa salinha, e aí, por que você vai parar de nadar? Então, porque eu vou fazer Senai. Aí eu lembro o dia assim como se fosse hoje. Ele olhou no meu olho e falou assim, você vai parar de nadar porque você quer ou porque o seu pai quer? Eu catei e falei a verdade. Falei, não, meu pai e minha mãe querem que eu faça o Senai. E eles falaram para mim, se a gente te der uma chance, te dar uma bolsa numa escola particular, a gente conseguir uma bolsa para você, você continua nadando? Falei, continuo, essa vai ser a minha chance. E aí consegui uma bolsa numa escola particular, continuei nadando, porque na época que eles ofereceram essa bolsa, eles falaram para mim, se você fizer os 3 anos do ensino médio, né, aqui na escola, quando você fizer 18 anos, você vai poder escolher o que você quer fazer. Fazer um vestibular, fazer engenharia, fazer educação física, fazer qualquer faculdade. E eu lembro que quando eu entrei, né, na escola particular, foi um momento muito difícil, transição de uma escola pública para uma particular. Então, tinha muita dificuldade em relação à matéria. E nesse meio tempo, fui pegando, consegui tirar boas notas. E logo no primeiro ano foi um momento assim que eu falo que foi a segunda chance, né? Quando eu ia acordar para ir para natação, meu pai ele ia trabalhar de motorista de ônibus, buscava o ônibus, passava em casa, me pegava, eu fazia a primeira viagem com ele de ônibus, ele me deixava na escola, as aulas começavam às 7h30 da manhã e eu ficava até 12h40 lá na escola. Ia para casa, chegava em casa, almoçava, ia para o treino, treinava, chegava em casa à noite, fazia as lições da escola e no outro dia a mesma coisa. E aí deu um mês, eu falei assim, eu não aguento mais essa vida de acordar cedo, nadar, estudar, não tô aguentando. E eu peguei e desisti da escola particular e falei, pai, quero voltar para a escola que eu tava, porque eu quero continuar nadando, quero continuar tendo meus resultados, mas eu não tô conseguindo conciliar a escola com a natação. Então, assim, talvez entre eu escolher a escola ou a natação, eu quero continuar nadando, porque eu gosto muito disso daqui. E aí teve um professor que eu falo que ele deu essa segunda chance para mim, porque ele foi lá na minha casa. Ele perguntou, e aí, por que você saiu da escola? Eu vi que sua matrícula não tá mais lá. Você voltou para a escola que você tava? Daí eu falei, voltei, professor. Não tava aguentando. Não tava aguentando conciliar a natação com o estudo. Ele falou assim, cara, a gente da escola aqui vai te dar total suporte do que você precisa. Você precisa do quê? Transporte? Você precisa do quê? De mais porcentagem de bolsa para o seu estudo? A gente vai dar esse suporte. Então eu falo assim que a natação, ela me deu essa oportunidade de estudar numa escola particular, ela me deu a oportunidade de fazer uma faculdade privada e me deu essa oportunidade de fazer também um mestrado e doutorado, porque a minha tese e dissertação foi na natação. Então hoje tudo que eu vivo, ou que eu vivi, a base inteira foi da natação. Começo intenso, né? Cara. Bela história, cara. Sabe uma coisa, cara? O agente ok, natação, né? No meio de tudo, mas o agente transformador sempre um educador.
Sempre no meio um educador. Sempre um educador, um professor da natação que conseguiu fazer a leitura, conseguiu entender, né, que você estava parando, se importou. Uma coisa que a gente já conversou aqui algumas vezes, né, de se importar nós somos educadores, né? Antes de ser treinador, né, fizemos educação física, então nós somos educadores, então a questão de se importar com o nosso aluno, o nosso atleta, né, e se envolver com ele, né, se envolver com o projeto dele, se envolver com aquilo que ele importa, aquilo que ele está buscando, com os objetivos dele, e ter um professor que olhe mais a fundo para você como eles olharam, viram, né, a importância que tinha a natação na sua vida. Com certeza você transbordava a natação em tudo que você fazia, e poderem dar essas oportunidades, né? Ir até você. Imagina a gente ver um atleta com algumas dificuldades, mas com desejos de vencer um desafio e a gente não se importar. E uma realidade comum, né? Super. Uma realidade comum na idade que a decisão ela é crucial para o futuro, que acontece muito no Brasil, e oportunidades que a gente vê atletas hoje, atualmente, deixando de estudar para só treinar, né? São realidades distintas. É o que a gente vê hoje, mas são né? decisões que vão impactar no futuro, né, cara? Você vê, você teve uma oportunidade, mas quantos atletas, talvez, de alto rendimento, alto nível, o Brasil deixou de ter por uma decisão dessa que não existia um educador ali, ou agente, para resgatar esse atleta. Eu sempre, quando olho, eu penso assim, ó, projeto social na natação, né? Funcionava muito bem lá no Santo André. Quantas crianças nadaram, quantas crianças conseguiram bolsa na faculdade ou na escola, né? Quantas crianças conseguiram uma profissão, porque essa parte, né, da educação, de você ter acesso, é muito difícil hoje a gente pensar assim que, tem gente que para de nadar porque tive que começar a trabalhar. E acontece. Santo André foi um berço de atleta, né? Na década de 90 ali, tinha a Pan Carrefour, Energil C, o Mirko ali dando treino, né, cara? Belarmino saiu de lá, o Piovezão, os caras só monstro ali, Santo André, e era uma equipe. Glauco dava treino lá também. Exatamente. Sensacional. Saiu, foi resgatado. O Johnny Silva, né, cara? Johnny Silva. O Johnny Silva, exatamente. Natação incrível, cara. Poder participar do Campeonato Paulista Brasileiro, eu lembro até hoje, assim. Tô no Campeonato Paulista. Nossa, ficamos num hotel. Cara, poder estar com os amigos ali. É uma coisa que nunca imaginava. E aí, assim, até continuando a história, terminei meu 3º ano, e aí? E agora? Vai fazer o quê? Educação física. Não pensava em outra coisa. Você não se via fazendo outra coisa? Não me via, porque eu gostava de ver meu técnico lá na borda da piscina, eu questionava. É isso que eu ia falar. A sua decisão era para ser um treinador, para ficar na borda da piscina? Era a natação o que você queria? Porque dentro da educação física, dentro da natação, pensamos em várias coisas, né? Hoje a gente viu a linha que a gente já vai chegar, nessa linha de pesquisa, bem acadêmica e tudo mais, mas você se via sendo treinador de equipe, assim. Bom, eu acho que quando a gente é mais novo, a gente não consegue enxergar muita coisa. A gente consegue enxergar o exemplo ali e falar assim, talvez eu me daria bem como técnico de natação. E aí a gente enxerga aquilo e aí começa, né, conhece, entra na faculdade e aí você vai vendo que é muito importante você fazer um estágio, você entender processos, você ser estagiário, você ser professor de natação para entender as dificuldades das crianças. E aí você vai começar a ir para outros caminhos, né? E aí eu falo também parte física, porque às vezes a gente olha só o treinador de natação, mas é importante também entender a parte física. Então eu acabei
escolher na educação física para ser treinador, mas percorri muitos caminhos, né? E hoje eu falo assim, nossa, do que eu percorri, eu acredito que tive bastante conhecimento para poder passar para as pessoas e também para mim poder aplicar isso com os meus alunos. Então, no começo, sim, escolhi a educação física para ser treinador, mas foi em muitas outras áreas que eu falei assim, isso aqui é legal, isso aqui dá para aplicar na natação. Poxa, essa parte social aqui eu comecei a entender. Por isso que às vezes acontece isso na natação, por isso que às vezes alguns atletas eles param de nadar, por isso que às vezes a gente vê muitos atletas campeão quando mais novo, só que não tem uma longevidade no esporte. O que acontece? Né? Então, toda essa parte de você entender é importante. Johnny, faculdade. O que fez você permear ali esse caminho de pesquisa e o que fazia você estudar tanto? Porque não é muito comum também, pelo menos eu falo por mim, né? Eu não sou a pessoa mais estudiosa do mundo, assim, principalmente perto de você, então, que aí você terminou a faculdade, depois entra numa área de pesquisa, que você vai falar. Eu queria saber, o que fez você mudar um pouco esse caminho, né? Você comentou um pouco agora, e indo para essa linha de pesquisa. Então tá, assim, eu sempre conto uma história porque uma coisa ela vai ligando à outra, tá? Então, o homem das histórias. Não falei? O homem das histórias. Fui para educação física, terminei o terceiro ano do ensino médio. Vou continuar nadando? Vou. Então, preciso de uma bolsa para continuar nadando. Fui para Curitiba, consegui uma bolsa, continuei nadando os 8 períodos da faculdade, né? Os 4 anos. Durante esse tempo, fui para campeonato sul-brasileiro, campeonato brasileiro, interfederativo. E aí eu pensei assim, poxa, tem uma experiência tanto na educação física que dá para juntar esse currículo nadando. Uhum. Legal. E aí, assim, sempre tive um sonho de ir para fora do país aprender o inglês, porque quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, segundo ano, eu tomava pau no inglês. Cara, eu podia ver qualquer matéria, mas o inglês eu tinha muita dificuldade. Então eu falei assim, eu quero fazer um intercâmbio. Nesse meio período, terminei a faculdade, falei, vou fazer um intercâmbio. Fui para fora, aprendi inglês. Só que eu via muita gente trabalhando de diversas coisas, e eu falei assim, eu não vou ser feliz trabalhando aqui, né? Eu fui para a Irlanda do Norte, e não vou ser feliz aqui trabalhando talvez de uma outra coisa que não seja o esporte. Então eu prefiro ir para o Brasil, estudar mais, voltar, trabalhar com educação física e num futuro eu ter uma oportunidade de talvez voltar para trabalhar com alguma coisa que seja no esporte, do que ficar aqui. E aí eu voltei para o Brasil. Lá na Irlanda você fazia o quê? Lá na Irlanda eu fui para estudar. Eu fiquei 6 meses estudando. 6 meses estudando inglês. Fui para alguns lugares, entreguei currículo. Eles falavam assim, olha, seu currículo muito bom, um atleta, tudo, a gente vê que você fez educação física, só que o seu inglês ainda não tá bom. Só que assim, é aquilo, é você respeitar o processo. Quando faltava praticamente assim umas 2 semanas para voltar para o Brasil, recebo e-mail, recebo ligação. Johnny, você não quer vir aqui fazer uma entrevista novamente para a gente ver o seu nível de inglês? Aí eu fiquei pensando, poxa, tem que mudar a passagem, tem que fazer isso e aquilo. Tá, e se eu faço novamente a entrevista e não dá certo? Então tá bom, vou optar por voltar para o Brasil. Voltei. Né? E aí assim, poxa, e agora? Não quero voltar para o Brasil, trabalhar numa academia, uma área que eu já trabalhei, que eu já tenho um conhecimento e que talvez eu quero mais coisa. E aí eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, uma professora minha, né, ela falava que fez mestrado, fez doutorado, ela estava no meio do doutorado, e eu falava, professora, para ser professor universitário, o que precisa fazer? Ela, precisa fazer um mestrado, doutorado. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu entrei em contato com ela. Falei, me passa as dicas, o que eu preciso? Ela falou, para fazer um mestrado, você vai ter que fazer isso, você vai ter que ajustar o seu currículo, você vai ter que ter um projeto científico. Então, quando eu estava na graduação, eu já fazia o meu TCC ou fazia algum trabalho muito voltado à área da natação para pesquisa da natação. Poxa, por que acontece isso? Então tá.
Vamos medir força. Vamos medir força no atleta de natação. Vamos ver a quantidade de água que um atleta bebe durante o treino. Vamos ver se isso tem interferência no antes e no depois. Então, o meu TCC, ele foi um TCC que já virou um artigo. Então, eu falei assim, poxa, se a gente já está nessa área já de fazer um TCC virar um artigo, então, para entrar no mestrado, estou no caminho. Aí que entra ali a pergunta, né? Então, poxa, vamos lá. Já tenho o TCC, virou um artigo, estou aqui. Né? Só que aí tinha um problema. Eu morava em São Paulo. E aí? Universidade Federal do Paraná. Então, tive que me mudar, fazer o processo seletivo para entrar no mestrado. Então, o processo seletivo de mestrado, você tem que ter um currículo acadêmico, você tem que ter publicação acadêmica, você tem que ter um certo nível de inglês para você fazer leitura de artigo científico internacional, porque até então as melhores pesquisas eram feitas o quê? Internacionalmente, onde a gente tem Austrália, Estados Unidos, produzindo muito artigo científico relacionado à natação. Então, para entrar no mestrado, é muito importante que você tenha essa vivência. Né? Passei no processo seletivo, e aí, vamos estudar o quê? Daí eu sempre falava para o meu orientador, olha, posso estudar outras coisas, mas a minha área é natação. Fui atleta, meu TCC foi natação, respiro natação. Vamos pensar em alguma coisa de natação? Daí a gente fez essa pesquisa toda relacionada à natação. Esse primeiro tema era qual mesmo, do mestrado? O primeiro tema do mestrado foi assim, predição do limiar de lactato em atletas de natação. Então assim, quando a gente vai predizer o limiar de lactato, a gente faz uma coleta, né, com um furo no dedo, e essa coleta a gente identifica esse limiar. O que é o limiar? É o ponto limite entre o momento em que o corpo ele produz e remove o lactato. Mas qual que era a ideia principal da dissertação de mestrado? Ao invés de você fazer uma coleta, você, por meio de uma percepção de esforço, você identificar esse limiar de lactato. Onde que eu quero chegar com isso? Para você fazer uma coleta com lactato, é muito difícil. Uma por causa do custo, outra porque às vezes as equipes elas não têm acesso a um aparelho, mas pensando em transferir isso para uma academia, para um clube que às vezes não tem um acesso a dispositivos eletrônicos, por meio da percepção de esforço, seria possível fazer essa identificação? Então, no meio dessa coleta, a gente fez a coleta do lactato e coleta da percepção de esforço. Quer que manda o protocolo aqui? E aí, predizer, você usa o termo predizer, assim, tem uma certeza do resultado ou tem uma ideia do resultado? Então tá, vamos lá. Por que a gente prediz, né? Porque a gente faz a coleta e faz um cálculo matemático. Então, quando a gente faz um cálculo matemático, a gente basicamente prediz. Qual que era a ideia? A gente fez uma coleta de um protocolo progressivo. Então, pensa assim na esteira. Quando a gente vai fazer um teste ergométrico, a cada minuto ou a cada tantos minutos vai subindo essa intensidade. Mesma coisa aconteceu lá na piscina, na natação. Só que ao invés de... na natação é o inverso, né? A gente vai diminuindo o tempo, então a intensidade do atleta vai aumentando. Então, a cada estímulo, vamos supor, eles fizeram 8 estímulos de 100 metros. A cada estímulo que eles faziam, eu coletava o lactato e coletava a percepção de esforço. Pré e pós-tiro. Sempre pós o tiro. Sempre pós o tiro. Sempre pós o tiro. E aí, assim, coletamos lactato e percepção de esforço. Então, eu tenho o lactato do tiro 1, do tiro 2, 3, 4 até o 8º. A gente coloca num programa estatístico, por exemplo, no Excel, a gente traça um gráfico de eixo X e eixo Y, onde a gente tem os pontos, né, subindo a intensidade, porque pensa, no eixo X, desculpa, e o eixo Y, no eixo Y a intensidade subindo e aqui o número da intensidade. A gente traça uma curva polinomial, traça uma reta entre o primeiro e o último ponto. Então fica mais ou menos assim, igual uma flecha. Essa maior distância entre a reta e a curva, ali é a predição do limiar de lactato. Então, a gente faz isso do lactato e faz isso com a percepção de esforço. Lá no final, a gente pega um cálculo estatístico e vê se teve correlação.
Então, matematicamente falando, quando você tem uma correlação acima de 0,5, né, tem ali os valores de correlação, boa correlação, uma correlação baixa, uma correlação alta, o nosso estudo, ele mostrou que é possível você predizer o limiar de lactato por meio da percepção de esforço. Então, assim, ó, resumindo, você fez a coleta lá com o seu atleta. Mostrou que quando o atleta ele reporta uma percepção de esforço num valor número 6, que foi o seu atleta, ali é o limiar de lactato dele. Ou num valor de percepção 6, ou o limiar de lactato dele num valor, por exemplo, 7, quando você está treinando ele, você vai falar, ó, você vai fazer uns 10 tiros de 100 metros. Ao invés de, às vezes, a gente ficar só coletando o tempo, às vezes não tem relógio, ou você falar para o atleta, olha, você vai nadar por uma percepção 6. Então, quando o atleta ele nada por essa percepção 6, a gente sabe mais ou menos que ele está ali no limiar de lactato dele. Mas tem que ter uma experiência, uma bagagem, uma sensibilidade muito grande, né? Não dá Exato. São atletas mais bem treinados, né? São bem treinados. Por isso que, assim, quando a gente vai fazer uma pesquisa com atleta, às vezes as pessoas falam assim, tá, mas como que o atleta ele vai saber que ele tem que fazer um 12? E no próximo... quando o atleta sabe. O atleta que é atleta sabe, né? Como que o atleta vai fazer um 10 no próximo? Então, o atleta, ele já tem essa sensibilidade. Tem essa sensibilidade. Que aí, assim, no mestrado, a gente usou atleta. No doutorado, a gente usou nadadores. Amadores, que não tinham experiência. Então, é muito legal, porque a gente tenta trazer uma ferramenta, tanto para atletas, quanto para não atletas, e também ferramentas para professores levarem para academia, levarem para o clube, levarem para a borda da piscina e poderem usar com essas pessoas que praticam a natação. Eu lembro que a gente estava fazendo agora o projetinho ali para a gente avaliar os limiares ali, e aí você falou de padrão ouro. E esse final de semana eu fui num meeting de endurance que teve, e aí lá eles falaram sobre o Gerson Leite falou sobre os estudos com instrumentos, né, as coisas padrão ouro, né? O lactato é o padrão ouro para se detectar os limiares e parâmetros de limiares ali de avaliação, né? Sim. É o lactato? Lactato ainda padrão ouro, tá? Por exemplo, a gente tem algumas medidas. Quando a gente vai medir força, a gente tem lá isocinético. Você vai num clube de futebol, tem o isocinético, padrão ouro. Quando a gente vai... O isocinético que isola uma musculatura específica, né? Isso, que a gente faz força excêntrica, concêntrica, e lá no final a gente tem um gráfico. Então ele é muito preciso. O que é um equipamento não padrão ouro? Por exemplo, uma percepção de esforço, ela não é um padrão ouro. Por que ela não é? Porque assim, eu estou predizendo, ou o meu atleta está reportando. Muito generalizada. Muito generalizada. Funciona muito bem se for para uma equipe onde diariamente você está usando a percepção de esforço, você está pedindo para eles, olha, reporta aqui sua percepção de esforço. Realmente, você está falando que foi forte mesmo. A equipe já tem um certo equilíbrio. Aquele equipamento, aquela percepção de esforço que não é padrão ouro, ela acaba sendo fidedigna. Só que aqui, com o lactímetro, não tem como a gente falar assim, olha, isso daqui não foi o que está marcando. Porque isso daqui é coletado direto do seu sangue, né? É igual glicemia. Você tá hipoglicêmico, você tá hiperglicêmico. Mas, eu olhando pra você... Pela cara, pela cor da sua pele. Né? Então vamos lá, coleta. Deu 200. Aqui você tem um valor direto. Você não... Vamos lá, como é que funciona isso daí? Eu quero ver teste. Fura o dedo do Samir aí, vamos ver. Como que funciona? Então, vamos lá. Deixa eu... Câmeras! Vamos apontar pro dedo... Vamos lá. Só pra gente ver, mais ou menos ali, né? A ideia é a gente vamos conhecer o equipamento ali. Vamos colocar aqui em prática, né? Consegue pegar aqui, Bial? Tem que pegar. Bial. Pedro Samir, Bial. Vamos falar Bial. assim, ó. É Bial. Lactato. Bial.
Limiar de lactato. Vamos falar sobre valores. Quando os atletas estão nadando, cada atleta vai ter um valor de limiar. É muito importante que ao longo do tempo você venha fazendo um teste com o seu atleta para você saber quais são os valores, porque tem atleta que já tem um valor de lactato mais alto, mais alterado. Já começa mais alto. Já começa mais alto. O lactato é a acidose sanguínea, certo? Acidose sanguínea. É isso aí. Então vamos supor, talvez nós três, em mesmas condições, treinando na mesma equipe, talvez o meu limiar de lactato seja 5,8, o do Vanderlei seja 7 e o seu seja 5. O que isso significa? Milimols, né? O que é o milimol? Milimols é a unidade de medida do lactato. Tá. Tipo então, gramas. Tipo gramas, tipo litro, simplesmente ml, uma unidade de medida. Então aqui é a unidade de medida. Tá. A gente não tá deixando... Não, pode falar. É muito bom que você fala que eu vou... Porque aí você falou, né? Então, cada atleta pode ter o seu limiar. Não existe o limiar ideal. Exato. É o primeiro ponto. Não existe o limiar ideal. E não existe o... Se um atleta tem 5,8 como limiar e o outro atleta tem 7, não dá para dizer que um é pior que o outro. Exatamente. Porque aí vai determinar características diferentes para aquele atleta e a gente pode direcionar o perfil de atleta, o perfil de prova que aquele atleta pode nadar, por exemplo. Um de 5,8, como o limiar é baixo, então se ele fizer uma prova longa ou não... vamos lá, sobre isso. A gente tem algumas características. Geralmente, nadador fundo, o limiar ele não sobe tanto. Não sobe. O limiar então e o máximo ele não sobe tanto. Ele não consegue colocar tanta intensidade a ponto de gerar acidose muscular. Exatamente. Vamos supor que você é um nadador de 100 livre, Samir nadador de 1.500. Ué, como é que você acertou? Não, tô brincando. Beleza. Peço para vocês dois fazer um tiro agora de mesmas condições, Perfeito. Tá? Mesmo treinador, mesmas condições, todo dia vocês treinam junto, mesmas condições. Só que você é nadador de 100 livre, você de 1.500. Coloco vocês para fazer um tiro. Talvez eu colete o do Vanderlei, valor de lactato 15,0. Poxa. Porque eu sou de 100. Tá, perfeito. Sim, exatamente. 15, tá. Coleto o do Samir 8. 9. Entendi. E aí, Samir? Por que você não fez forte? Por que você não fez forte? O que aconteceu? Eu falei, não. Mas, cara, você fez um 0, o Samir fez um 4, um 5. Quase ao mesmo tempo. Quase ao mesmo tempo. Então é muito característico. Então, assim, não pensa que, porque o lactato, o limiar dele é maior e o do outro é menor, quer dizer que está treinado ou não. É muito importante você saber a característica do seu atleta e usar esse limiar a favor dele no meio do treino. Tá? Então, limiar, o que seria? O ponto aonde o teu corpo ele começa a produzir e remover. Tá. Então, as pessoas eles têm muita dúvida em relação ao limiar. Johnny, mas como que funciona isso? Sabe quando a gente vai treinar e aí o atleta ele começa, por exemplo, 10 tiros de 100. O cara ele começa a fazer um 5, e aí ele vai lá, faz um 4, e aí já não começa a segurar mais esse 4, ele volta um 5, um 6 e começa a quebrar. Um 8 e um 12. Um 8 e um 12. O que aconteceu? Talvez ele nadou muito acima do limiar dele e aí quebrou. Ele tinha capacidade de fazer 10 tiros de 100 para um 5, só que ele nadou para um 7 todos. E aí, será que foi boa a performance? Talvez não. E aí o limiar não subiu também. E o limiar não subiu. O lactato, né? Exato, o lactato ele não subiu e aí assim, o cara ele ficou segurando. Então, se ele tivesse feito um 5, um 5, um 5, um 5, ele teria dado um melhor desempenho dentro desses 10 de 100, sabendo que, poxa, o corpo dele estava produzindo lactato e estava removendo. Estava produzindo e estava removendo. É como se fosse uma máquina, né? Entrega aqui, recebe aqui, entrega aqui, recebe aqui. E às vezes tem também, o atleta ele não está treinado. Então o corpo está produzindo, não está removendo. Está produzindo, não está removendo. Tem diversas variáveis ali variáveis também, né? E condições, tá? Então, o Samir é um atleta de ultra, de endurance, está treinado, está treinando e em condições normais de temperatura e pressão, aqui é onde hoje não treinou. Não, né? Simplesmente fez uma viagem. Nadou ainda, cara, nadou ainda. Você nadou 1.000 metros hoje? 1.000 metros hoje, só pra falar que eu nadei. Só pra falar, ou seja, não é nada, não é nada.
em situação de repouso aqui, a gente só saiu, almoçamos, voltamos. Como é que estaria? Qual é uma de repouso ali? Isso, o que acontece? A literatura ela fala, valor de repouso de lactato entre 1 e 2, tá? Dependendo se o atleta tá muito cansado, vai dar um valor 2, vai dar um pouquinho mais alto. Pode ser que, que eu falei para vocês, pode variar de atleta para atleta? Pode variar, tá? Então a ideia agora é usar aqui, ó, o lactímetro, tá? Vou fazer uma coleta com o Samir. Chuta aí, Vanderlei, quanto você acha que vai dar o valor de lactato Entre 1 dele? e 2. Entre 1 e 2? Ué, só tô replicando o que você falou. Segundo a literatura, mas, assim, ó, entre 1 e 2. Vamos pensar. Ele treinou? Você treinou hoje? Nadei 1.000 metros. Nadou 1.000 metros. Levinho. Beleza. Tá cansado? Você tá se sentindo cansado? Não, tá de boa? Tô de boa. 1.4. É o indicador? Isso, pode ser o indicador. 1.4. Biel, fala aí. O Biel, 2.0. Biel falou 2. E você, Samir? Eu acho que vai estar, só para não falar 2, Só para não falar 2, 1.8. Pronto. E o Johnny? Johnny, fala aí, ó. O bolão do lactato aqui. Cara, eu acho que se ele nadou 1.9... 1.9 é o bolão do lactato. Aí, eu tô confiando que o Samir tá treinado pra cacete. Ele nem fez nada. Mostra lá pra câmera, vê lá. Liguei o lactímetro, coloquei a fita, tá? Tá mostrando aqui, ó, que só precisa colocar o sangue. Então, agora vou fazer um furo. É a primeira vez que está sendo feito um teste de lactato aqui no Estema. Tô zoando. Samir pediu socorro aqui. aqui Quase, olha lá. Peraí, vamos furar mais um. Vai lá. Olha lá, vai ter que furar Sujou 15 vezes agora. O cara tem um casco na mão. Vou até acionar mais meu sangue aqui. Faz um torniquete aqui no dedo, prende o sangue do cara. Olha lá. Saiu? Boa. Olha lá. Caramba, Samir. Tá difícil, né, velho? Tá morrendo, né? Ar-condicionado. Tá. Agora vai. Olha lá, opa. Agora lá, sangue. Aproxima aqui. Pô, devia estar filmando isso aqui. Ó. 13 segundos para fazer a coleta do lactato. Esse é bom, né? Porque tem lactímetro que demora até um minuto, né? Demora. Então, assim, a gente tem a precisão. Quando a gente fala do padrão ouro, tem a precisão também do lactímetro. E aí? Eu falei 1.4, 1.9, 1.8 e 2.0 lá. 2.0, ó. 2.8. Ó, tô morrendo já. 2.8. Tá morrendo, 2.8. E aí, assim, o que a gente pode dizer com isso? Como é que tá? O que isso significa? Nada! Condições de treino, volume, intensidade. Então, quando a gente acorda, geralmente o lactato é um pouco mais baixo. Como você já tá aqui, a gente tá no podcast. Pós-almoço já. Pós-almoço. Tá? Então, assim, dependendo desse valor, eu sei se você tá cansado ou não. Dependendo do que eu fosse planejar para você ontem na tarde, vai falar, lactato do Samir 2.8. Vamos planejar alguma coisa aí para tarde diferente. Tá? Então, tudo depende do treinador. Então, lactato, ele significa o que na literatura? Um indicador de intensidade. Indicador de intensidade. Tá? Então, às vezes as pessoas perguntam, o que é o lactato? Lá na medicina ele vai ser uma coisa, no esporte, praticamente a gente fala que ele é um indicador de intensidade. Porque dependendo da intensidade que o atleta está nadando, ele vai me indicar. Que era exatamente uma das perguntas aqui, né? Na prática, com os resultados dos testes de lactato, a gente pode transformar o treino do atleta, mas isso aí em alta performance é onde, vamos colocar, grandes clubes, grandes centros, que o atleta chega, faz o teste lá, a gente consegue identificar talvez a situação, né? A condição que o atleta tá com um índice muito alto, com alta concentração, fala, cara, esse atleta pode estar muito cansado. O que está acontecendo com ele? E aí a gente consegue mudar e transformar a rotina de treino daquele atleta, mas isso a gente está falando no mais alto. Exatamente, a gente transfere isso, por exemplo, para o futebol.
até uns tempos atrás as pessoas perguntavam, o que é aquele negócio que eles usam lá? Eles usam um top, coloca nas costas e tal. Agora tá muito na moda. Né? Isso, né? Que é aquilo lá? Aquilo lá, ele vai medir distância, vai medir velocidade. Sim. E o fisiologista, ele consegue falar para o técnico, olha, tal jogador não vai poder jogar talvez ali o primeiro tempo. Por quê? Porque o cara tá meio cansado, correu muito. Coloca no segundo tempo. Coloca no segundo tempo, precisa descansar. Mesma coisa, o lactato ele pode ser pra gente. Por quê? Porque na natação a gente tem pouca variável para coletar. O que a gente coleta? Percepção de esforço, coleta o tempo. Frequência cardíaca. Frequência cardíaca. Que varia bastante. Que varia bastante. Dúvida sempre. Exatamente. Galera, né? Hoje em dia tá muito na moda diagnóstico do sono, né? Ver a avaliação do sono também. A gente tem um monte de gadget que o Gerson, passei por essa palestra aí, ó, eu falando de coisas que eu aprendi agora, lá, ó, tava lá. Falando do diversos aplicativos e instrumentos, né? Tem a pulseira, tem o anel. Ok, não é, Gerson, não é 100% preciso, não é padrão ouro. Exatamente. Não é padrão ouro. Padrão ouro são os eletros que ele falou lá, né? Eletroencefalograma que coloca e vê a atividade cerebral. Mas, esquece que é padrão ouro? Não é, tá bom? Não é. Mas é uma das formas que hoje a maioria dos atletas, dos triatletas, estão se baseando, acordam, vê a atividade de sono e falam, puta, hoje eu não tô bem. E aí tomam a decisão de não treinar. Ou tomam a decisão de, hoje eu não vou fazer um volume. Mas não é a melhor forma, né? De avaliar ali se ele tá bem ou não. Então, aí que tá, né? Vamos lá. Existem os praticantes e existem os atletas. Se você tem um técnico, é muito importante você passar para ele o que está acontecendo e a decisão ser tomada junto. Igual o lactato aqui. Mas serve como um parâmetro? Serve como um parâmetro, tá? Então, igual na natação, lactato a gente consegue coletar ali na borda da piscina? Consegue coletar. Hoje, né, a gente vai acabar falando, a gente tem o frequencímetro. Até uns tempos atrás, a gente não conseguia coletar a frequência cardíaca na natação. Conseguia com o atleta parado. Sim. Com a dedo aqui, na goela, ou a fitinha a lá. fita aqui. E que o atleta saía fácil, né? Que se deslocava fácil. E que nadando com a fita para baixo não pega nada, né? Exatamente. Só pega a hora que... Então, assim, isso que a gente está falando, e também dos aparelhos que vem vindo mais padrão ouro, o que vai fazendo ficar mais preciso? Pesquisa. Eu pesquiso um grupo aqui, pesquiso outro grupo ali, vejo que os valores correlacionam, vejo que o aparelho ele está muito próximo do real. Por quê? Porque para mim saber se o aparelho ele é padrão ouro ou está próximo do padrão ouro, eu faço uma mesma coleta com um aparelho padrão ouro e um outro aparelho. Né? É igual bioimpedância. Eu entro num aparelho padrão ouro e coloco numa balança aqui que eu comprei lá numa determinada loja. Poxa, foi muito próximo aqui esse valor da bioimpedância que eu fiz lá num scanner e esse valor aqui de percentual de gordura que eu fiz nessa balança. Opa, dá para usar como parâmetro? Dá para usar como parâmetro. Então é muito importante a gente fazer essa leitura. É muito o que a gente fez, né? O Johnny, a gente se conheceu, Samir. Ele viu um post meu no Instagram dando treino na chuva. Aí ele falou, esse cara... Não, não foi? Foi. Eu falei assim, esse cara é diferenciado. Diferenciado. Por quê? Se fosse qualquer outro técnico, talvez estaria ali embaixo da marquise, ali, do guarda-sol. Não, ele tava lá na com chuva capa mesmo. de chuva lá na chuva mesmo, dando treino. Falei, curti aqui. E na época eu precisava de um N para as minhas coletas. E aí entrei em contato com o Vanderlei, conheci ele e, cara... E aí a gente foi lá na piscina, selecionamos uns atletas, né? Fizemos o teste. E aí uma das coisas era fazer exatamente o que você estava dizendo. O padrão ouro, que era padronizar os testes para ver as coletas de lactato. Você veio com seus protocolos, nós fizemos tudo. E eu tenho uma ferramenta para medir os limiares e determinar os limiares, que são os testes indiretos ali, né? Que são os testes.
A gente estava falando de alguns testes, né? O T1000, tem o T12 e tem um T400, T30 e tem o T400, que é um tiro de 400 metros que o atleta dá máximo, melhor tempo ali. E eu tenho uma tabelinha que eu jogo esse tempo na tabelinha e aí a tabelinha vai dar lá, né? O valor... Ritmo A1 para os 100 metros, ritmo A2, ritmo A3. E a gente viu que é muito parecido, né? Que bate essa relação. Exatamente, ó. Não deixa eu perder o raciocínio, tá? Tá. O ritmo tá muito relacionado ao lactato, tá? Então, Perfeito. por exemplo, esse ritmo que você falou, poxa, o ritmo da minha tabela, qual que seria o valor de lactato? Então, vamos fazer o processo inverso. Vamos pegar esse ritmo aí que a gente fez o seu tiro. Foi que a gente fez. Fez o seu tiro. Vamos colocar aqui para a pessoa fazer 5 de 100 no mesmo ritmo da tabela. Terminou o quinto estímulo, vamos olhar aqui o valor de lactato. Que é meio que validar, né? Isso, é meio que validar. Então, assim, a gente fez um processo inverso. Na época... estava fazendo a coleta do meu doutorado. Então, qual que é a ideia da tese de doutorado? Era fazer um teste que fosse preciso para a gente usar em academia, em atletas amadores ou praticantes de natação, que fosse uma ferramenta para os professores usar na borda da piscina. Que não seja o lactato. Que não seja o lactato. Porque hoje, por exemplo, assim... As pessoas, elas vão lá na academia treinar, elas não querem mais aquele treininho básico, né? 200 pernas, 200 braços, 200 Isso. estilo, 200 solto, acabou. Sem intensidade. Né? As pessoas, elas querem um a cada, elas querem que, assim, dentro da limitação dela, elas sejam colocadas à prova, desafiadas, é isso daí. Então, assim, poxa, eu tenho um grupo aqui de nadadores que vem toda terça e quinta às 7 horas da manhã. Tá tudo bem, vamos lá, vamos identificar aqui o limiar deles. Não precisa ser um limiar direto com lactato, mas a gente consegue achar um ritmo ou consegue achar uma percepção de esforço para eles, porque às vezes quando fala em tempo, eles, não, eu não quero saber de tempo, eu não faço competição. Então tá bom, olha no olho do seu atleta e fala assim, olha, vamos colocar uma percepção de esforço, fácil, ritmo médio, difícil e impossível, máximo. Beleza? Cara, você vai nadar aqui, ó, 4 de 75 para um ritmo médio. Ah, beleza, professor, ritmo médio, eu sei que é isso daqui. Então, a ideia do doutorado era fazer com que o professor ele consiga avaliar esse aluno, né, iniciante na natação, nível intermediário, para ele usar essa pesquisa nossa como uma ferramenta. Então, a gente usou um teste padrão ouro com lactato, usou um teste que a gente chama de velocidade crítica, que é muito utilizado na corrida, aonde a gente pega um teste máximo de, por exemplo, 400 metros, menos os 100 metros, divide um pelo outro, tem a fórmula, né? E aí ali a gente consegue achar essa velocidade. E um teste também que a gente estava propondo para a natação. Então, nessa proposta de teste, a gente pedia para o atleta nadar um ritmo de aquecimento. Nada a determinado tempo em um ritmo de aquecimento. O atleta nadava. Agora, você vai nadar, por exemplo, 4 minutos num ritmo fraco. Agora, você vai nadar 3 minutos num ritmo intermediário. E agora, 2 minutos ou 3 minutos num ritmo forte. O que a gente encontrou? Que quando a gente falava para eles nadarem num ritmo forte, eles praticamente entravam no limiar de lactato deles. Então, quando você está ali passando treino para alguém, dando uma aula para alguém, e a pessoa entende que o ritmo forte é mais ou menos aonde ele vai ter uma percepção de esforço um pouco mais difícil, uma intensidade um pouco mais difícil, vai cansar um pouquinho mais, não precisa às vezes a gente pegar e ficar fazendo essa coleta. Com o atleta, sim, a gente quer uma coisa precisa, porque ele está evoluindo todo dia. Mas a pessoa que está ali na natação, fazendo aula, a gente consegue falar para ela, olha, o seu ritmo forte vai ser o ritmo do limiar de lactato. Como que a gente consegue identificar isso? Que quando a gente pediu, por exemplo, para ela nadar 3 minutos, dentro desses 3 minutos, vamos supor que ela fez 150 metros, a gente identificou que o ACADA dela ali, ela fez 1,25, que no
1,25 dela representa o limiar de lactato dela. Então, com esse 1,25, eu consigo fazer uma prescrição de treino. Opa, 1,25 é o limiar, então vamos colocar 1,27 aqui um pouco abaixo, 1,30. É como se fosse as zonas de treinamento que a gente tem lá nos nossos frequencímetros, nos nossos relógios. Mas como que acontece? Isso, mas como que... Tá, Johnny, mas eu já tenho aquilo lá no meu relógio. Mas como que acontece lá no relógio? Ele faz um cálculo como se fosse o 220 menos a idade. E ali ele traça as zonas para você. Você pode trabalhar dentro das zonas? Pode. Mas se você quiser algo mais preciso, a gente vai trabalhar com um teste que vai falar para você igual o que eu falei para vocês lá do 1,5. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, porque ali realmente você vai falar assim, consegui extrair tudo do meu atleta e ele conseguiu mandar tudo que tinha para fazer. Então, beleza, terminou o treino. O padrão ouro é muito mais preciso, né? Muito mais preciso. Então, esse lance da frequência, há poucas semanas atrás, uma atleta minha de 67, 68 anos, andou uma prova de 16 quilômetros e a frequência cardíaca dela ficou em 180, 190. Ela falou, Samir, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Não, tá tudo bem. Você estaria morta. Então. Né? Na sua idade, nadando a 180, 190, o que aconteceu é que tá errado. O aparelho não O aparelho não funcionou. Não tá funcionando. Ela falou, que bom, achei que eu tava... Eu falei, não, tá infartando. E é isso, e é a questão daquilo, né? De confiar nos equipamentos, nessas coisas assim, como no sono, né? Acreditar que aquele sono que você teve, que o reloginho seu marcou, tá... É a única verdade. Não. Uma coisa que o Gerson falou lá, que a gente ouviu, é que esses aparelhos, o que é muito bom, 90% deles fazem muito bem, é o tempo de sono. Ele consegue identificar o momento que você dormiu e o momento que você acordou. Então, o tempo... Agora, o REM, sono profundo, sono leve, que existe, né? As variações de sono ali, né? Ele não é preciso, é 50% só, então você não pode confiar. Johnny, isso, exatamente. Tá bom, entendemos o padrão ouro, nós não temos isso, né? E entendemos o protocolo, que é muito legal, que eu acho que a gente precisa divulgar isso de alguma maneira. Mas existe uma outra forma, que é uma forma que você está trabalhando ali na Care Club hoje, né, na Endless Pool, que pode ser considerado esse padrão ouro, trabalhando com esse equipamento que você vai mostrar aqui pra gente, que é o frequencímetro da Polar. Aqui explica pra gente isso daí e como é que é o protocolo. Bom, vamos entender o contexto, tá? Quando eu fui coletar meu mestrado, na época, não achava uma forma de coletar a frequência cardíaca dentro da água. Foi o que eu falei pra vocês. Como que eu vou coletar? Até que passou um determinado tempo, eu vi que eles produziram um aparelho que conseguia colocar aqui na têmpora, lateral aqui do rosto. Põe aí, deixa eu ver como é que vai ficar. Mas vira pra... Faz aí. Não. Coloca o negocinho pra lá. Não. Aqui na câmera lá. Aí. Liga? Isso. Não sei. Galera, vê aí em casa. Mas fica verdinho, né? Mas fica verdinho, tá? Aí. Então, vai ficar aqui, do lado, tá? Vai ficar aqui do lado. Mas eu quero ver você. E por que na têmpora? É mais sensível. Então, porque aí a gente tem as formas de coletar. Poderia coletar aqui, né? Que é a fita. O tórax, natural. A fita. Coletar aqui no braço. Porém, para natação, aqui vai ser o mais preciso. Né? Porque às vezes a gente está respirando, então... Mais fácil. Tá mais fora da água. Tá mais fora da água. E é um outro local também de coleta. Então, basicamente... Qualquer lado. Mas, o que a gente viu lá? Na piscina. Tá? Muito importante que seja o lado da respiração. Para ir mantendo esse contato. Tá? Então, se você respira pro lado direito, coloca do lado direito. Porque ele vai ficar mais tempo fora da água ali. Exatamente. Porque, assim, o equipamento, ele tem duas opções. A parte que você... ver ao vivo e a parte que você coloca para gravar. Tá? Então, se você está vendo ao vivo, é muito melhor você colocar no lado que você respira. Então, assim, tava lá, aí pensei, poxa, equipamento. Agora a gente pode tentar fazer uma coleta na piscina. Perfeito. Na Care Club a gente tem bicicleta, que já é feito
teste lá, usa frequencímetro, tem esteira. Tem esteira. E por que não usar na agora na piscina? Então surgiu a ideia. Vamos usar? Vamos usar. Começamos a fazer os testes, começamos a desenvolver o protocolo. A gente sabe que a piscina lá, ela tem... a gente fala de degraus, step ou velocidades, né, fixas. Como que a gente vai fazer esse teste de uma forma que seja acessível tanto para atletas quanto para praticantes de natação? Vamos fazer 2 protocolos. Então, como que vai acontecer, né? Como que acontece? A gente coloca o atleta para fazer um aquecimento. Nesse aquecimento, a gente identifica essa velocidade de aquecimento e explica para ele como que vai acontecendo esse teste. Durante 1 minuto, o atleta ou o praticante de natação ele vai nadar e a cada final de minuto, ele para somente para olhar a percepção de esforço, reportar essa percepção e nós mesmos ali no tablet fazemos essa coleta da frequência cardíaca. Ah, Johnny, mas como que acontece tudo isso daí? Da mesma forma que acontece com o lactato, com a percepção de esforço, que lá no começo do podcast eu falei para vocês do gráfico, de forma científica também, né, validado, num protocolo já validado, a gente coloca essa frequência cardíaca. E essa frequência cardíaca num gráfico, a gente consegue identificar o limiar da frequência cardíaca. A frequência cardíaca, ela tem um comportamento que os valores eles vão ser assim, ó, tá? Então a gente chama de ponto de deflexão da frequência cardíaca, mas é o mesmo da identificação do limiar de lactato ou da percepção de esforço. Então lá a gente consegue fazer essa identificação. Bom, se tiver dúvidas, vão perguntando, tá? Porque às vezes o raciocínio... A gente... E aí, depois que a gente conseguiu identificar aí esse ponto de deflexão, que seria o limiar seu, certo? Certo. Esse limiar, a gente pode considerar o mesmo limiar que daria no lactato? Bom, aí a gente faria 3 coletas, né? Em tempo real. A percepção de esforço que a gente está fazendo, a frequência cardíaca e o lactato. São 3 variáveis. 3 variáveis. Poderia coletar o lactato. E tem a velocidade... Calma aí, você falou qual? Frequência cardíaca. Percepção de esforço. Lactato e a velocidade. E tem a velocidade. Que é a velocidade da esteira, que são essas velocidades fixas que tem ali lá na Endless Pool, né? Exato. Tá. Johnny, mas por que eu vou fazer esse teste, sendo que eu já tenho as minhas zonas lá no meu frequencímetro, ele já vai me dar as zonas? Porque é aquilo que a gente falou, é muito mais preciso. Aqui, eu vou ter a sua frequência cardíaca. Quando você vai correr, se eu falar para você, olha, o treino hoje é para você manter uma média de 150 batimentos cardíacos, você vai ficar toda hora olhando no relógio, 150, 150, 150. E às vezes você nem olha a velocidade, mas você está muito interessado em relação à frequência cardíaca. Tem treino que você vai falar, olha, não importa a frequência cardíaca, mas eu quero uma velocidade de 12 km por hora, ou num pace de 4,59. Então, ali, nesse teste, a gente também consegue identificar de forma precisa qual que é a sua velocidade do limiar, qual que é a sua frequência cardíaca ideal e também qual que é a sua percepção de esforço. Por quê? Onde a gente vai aplicar isso na prática? Por exemplo, vou nadar lá numa travessia, 14 bis, certo? Coloquei minha frequência cardíaca. Às vezes, eu vou estar numa velocidade que parece que, nossa, estou muito rápido. Só que como que está minha frequência cardíaca? Se eu tentar manter essa mesma velocidade, às vezes eu acabo quebrando. Ou às vezes eu poderia estar melhor e não estou conseguindo ir porque às vezes eu estou segurando demais. Então assim, poxa, minha frequência cardíaca de limiar é 150, então tá bom, vou subir um pouquinho mais o ritmo porque eu sei que 150 está ok. Se eu subir para 160, cara, não vai dar, eu vou quebrar. Vai chegar numa determinada parte da minha travessia, eu vou quebrar, tá? Então, é muito importante você saber, você entender a sua velocidade, a sua percepção de esforço, a sua frequência cardíaca, e é essa a ideia do teste. Você pode usar as zonas que o próprio frequencímetro dá? Pode.
Mas aqui você vai ter uma avaliação individual, que vai ser sua, que vai ser a sua velocidade, que vai ser a sua frequência cardíaca. Né? Às vezes a gente vai treinar em grupo, tá tudo bem, correr em grupo, velocidade do grupo. Mas quando é treino individual e você quer melhorar a sua performance, nada melhor do que você ter o seu teste feito. E aí eu não treino lá na piscina. Eu treino na minha piscina em casa, piscina de 25. Eu posso fazer esse teste com essas 3 variáveis, percepção de esforço, frequência cardíaca e a velocidade. Ao final do teste, você vai conseguir me dizer qual é a minha velocidade de nado ali no limiar. Ó, Vanderlei, terminou o teste, os dados são esses, e aí, de acordo com essa deflexão da curva que você falou da frequência, você estava numa velocidade X, então seu limiar de nado é esse, 1,30. Acima de 1,30 você vai começar a ter um acúmulo de ácido lático e você vai começar a perder performance. Não nade em cima dessa velocidade. E abaixo dessa, você está nadando abaixo do limiar, intensidade de... Pode ter um submáximo ali ou de repouso. Exato. Poderíamos fazer... Poderia. E assim, ó... É isso que acontece na prática. Na prática. Tá. E muito legal o exemplo e a sua colocação, hein? Ah, é? Ó, obrigado. fisiologista, ó. Lá, ó. Muito bom. O que é isso? Quando a gente estava fazendo um teste, a gente testou, tá? Não foi só na prática. Vamos testar. Ei, aqui a sua velocidade aqui, ó, você tem que fazer pelo menos aqui a cada não. A tantos minutos. Né? Tantos minutos. Por tempo, né? Isso. Tempo. Você, saiu aqui no resultado do seu teste, porque a gente senta com o aluno, senta ali com ele e fala: olha, a sua frequência cardíaca de limiar é um valor de 160, numa velocidade de 1 minuto e 25 a cada 100 metros. Ah, tá bom. Vamos ver se funciona? Vamos ver. Coloquei lá, 1 minuto e 30. 1 minuto e 30 é um valor tranquilo, mais leve. Coloquei lá o atleta para nadar em 1 minuto e 30. Deixei lá 5 minutos, nadando para 1 minuto e 30. Conseguiu manter? Conseguiu. Tá bom, vamos fazer o teste agora, vamos aumentar. Daquele 1 minuto e 30, coloquei o 1,25, que é o valor de limiar dele. Coloquei lá 5 minutos. Cara, ficou nos 5 minutos. Tá bom. Agora eu coloquei aqui, ó, 1,23, 1,22. Cara, quase nada. Quanto que é 1,23, 1,22? Meu, 2, 3 segundos. Colocamos o cara lá, 2 minutos, o cara quebrou. Entendeu? Então, aonde a gente transfere isso? Talvez quando eu vou nadar uma travessia, eu não consigo ficar toda hora no meu tempo. Mas se eu tenho um relógio e tô vendo a minha frequência cardíaca, eu consigo falar, opa, o tempo aqui não tá batendo, mas a minha frequência cardíaca eu sei que tá um pouco acima ou tá um pouco abaixo. Deixa eu regular isso, porque senão vai chegar uma determinada parte da prova que isso vai ser cobrado de mim. Né? Então eu tenho essa precisão quando eu faço o teste fisiológico. E aí, tendo esse limiar de nado, é importante para o treinador ali na borda da piscina fazer aquilo com aquela turminha de terça e quinta de manhã, né? Que você falou que não tem o objetivo de ser competidor, mas vamos colocar desafios ali, né? E aí, se cada um você sabe qual é o limiar, ó, você é 1,40, você é 1,30, você é 1,20, aí você consegue trabalhar melhor e tendo mais desafios com essas estimular mais, galera, muito estimular mais desafio. E assim, né, ó, vamos pensar, Johnny, eu não tenho relógio para todo mundo. O Samir mesmo falou, olha, a gente pega aqui, termina, 10 segundos vezes 6, olha quanto que tá a sua frequência. O mais importante é triatleta. Triatleta não conhece muito a velocidade sua crítica ali, a velocidade limiar. Erra muito a mão numa largada no início de prova e quebra no final, né? Exato. Então, saber, identificar, conhecer a sua velocidade limiar, onde você não vai quebrar, que eu consigo sustentar essa velocidade por um tempo maior, é fundamental para fazer uma melhor prova. Aquela prova mais econômica que vai conseguir sair da água inteiro, bem próximo do limiar ali, numa velocidade máxima que ele vai conseguir fazer sem quebrar e extraindo o melhor da performance dele dentro da água. Exatamente. E você falando isso, Vanderlei, me lembrou do ponto que a gente estava falando.
existem vários testes para fazer. T30. Quantos minutos você vai gastar para fazer um T30? E se você, no meio do caminho, erra suas parciais? Alivia demais, força só no final. Exato. Começa muito forte. 30 é muito longo, não é tempo. É longo, difícil. Como que vai ficar o resultado? Será que não vai ficar superestimado ou subestimado? Aí a gente fala assim, velocidade crítica. O cara, ele é um nadador fundo. Tá, então vamos fazer um de 1.500, um de 800, um de 400, um de 200 e um de 100, porque na velocidade crítica a gente precisa de várias metragens para ficar perfeito. Porque se eu só pego um de 1.500 e um de 50, talvez o cálculo da velocidade crítica assim como quando pega 400, 200, 100 para um cara que vai nadar uma prova de 10 km, cara, fica superestimado para caramba. Exato. Entendeu? Então assim, veio essa ideia. Falamos, não, vamos otimizar isso. A gente tem a piscina, tem o equipamento que hoje, tipo, já tem publicação. Vamos otimizar para diferentes públicos. Para o triatleta, para o nadador de águas abertas. E nesse teste você consegue fazer e esse resultado vai servir para esses diferentes perfis de atletas. Para diferentes perfis, e não só isso, não só para o atleta. Você vai levar para o seu técnico. Você vai levar para o seu técnico, você vai levar para o seu professor. Você vai ter mais desafio no seu dia a dia, você vai ter um controle, igual a gente falou do sono. Poxa, eu tô correndo hoje, igual a galera corre. Eu tô correndo, tô fazendo muita força, mas, não tá indo. Às vezes eu corro para isso aqui mas vamos olhar para a variável interna, frequência cardíaca, como que tá o seu cansaço? Mesma coisa vai ser ali na natação. Você tem 3 formas de você conseguir controlar isso. Uma pela sua percepção de esforço. Poxa, hoje eu tô nadando aqui para cada 1 minuto e 30, mas, cara, minha percepção de esforço tá lá em cima. Vamos nadando para 1,20. Vamos olhar. Não, hoje tô nadando aqui, mas, vamos olhar a frequência cardíaca. Não, a frequência cardíaca tá muito alta. O que tá acontecendo? Será que é a velocidade? Não. Será que é o teu corpo? Não é todo dia que você tá 100%, será que é o lactato? Tô recuperando bem? Como é que tá? Tô faltando muito no treino? Então... pegando o gancho do mito ou verdade, né? É uma pergunta. Todo mundo fala assim, nossa, cara, ontem fiz um treino pesado, no dia seguinte do treino. Fala, nossa, fiz um treino pesado, tô com lactato acumulado até agora. Morreu, né? Bom, morreu. Isso daí, assim... Ninguém fica com lactato por 24 horas. Aí que tá. O corpo, ele... Mito. Mito. O corpo, ele vai fazer essa remoção de lactato. Em algumas horas. Em algumas horas. E aí, assim, a gente vê até estudos sobre remoção de lactato pós-prova. Tô com uma outra pergunta aqui engatilhada. Mito ou verdade? Ou não sei se é mito ou verdade, né? Depois de prova, solta ou deixa o lactato acumulado para ele virar energia pro músculo? O lactato, ele já vira energia durante, tá? Mas assim, o soltar vai muito da percepção também. Cara, eu já, assim, meu técnico mesmo, já teve vez de falar, vamos fazer um teste. Você vai nadar, daqui a pouco você já vai nadar outra prova, você não vai soltar. Não solta. Cara, fui lá, nadei. Nadou bem? Nadei bem. Já teve vez de eu falar assim, vai ir pra piscina, vai fazer 10 de 100, dentro desse tempo aqui, muito próximo do limiar, vai soltar. Cara, cair pra nadar, e bem também, entendeu? Então, assim, vai muito do perfil, conhecer o seu atleta, porque nem sempre a gente vai ir só no valor de lactato. O valor de lactato, ele vai ser um parâmetro, mas a percepção de esforço vai ser um parâmetro, e o que o atleta se sente bem vai ser um parâmetro. É igual, às vezes, aquecimento de competição. O cara vai falar, tem gente que gosta de aquecer 3.000, tem gente que gosta de aquecer só 1.000 metros e já ficar pronto para sair para nadar. Entendeu? Então, tem isso também de você. Então, quando a gente fala de lactato, parâmetro, é muito importante que você conheça o seu atleta. Nós vamos ter que levar o Samir para fazer um teste desse, aí a gente vai voltar aqui com os resultados. Ao vivo. Samir, vamos fazer o seguinte, você já está convidado para ir lá fazer um teste. Fazer o teste, vou lá. Testar o frequencímetro aí. Ver como é que tá aí o seu condicionamento, tá? E aí você já vai sair de lá já com seu limiar da frequência cardíaca, limiar da percepção de esforço, velocidade. Velocidade. E se quiser, a gente ainda
Manda um lactato ali pra ver. Já furou na prática. Vou estar lá, moçada. Beleza? Boa, maravilha. A gente podia ficar mais 2 horas aqui falando sobre isso, sobre os testes, uma coisa bem bacana aí. E com tanta dúvida, né? Porque a gente tem muitas dúvidas. Não é do dia a dia a gente ficar. É difícil, não é todo... Outra coisa, não é todo treinador que avalia o seu atleta. Né? Ele só treina, só fica dando treino, mas não tem ferramentas para avaliar. Começa o treino, aí daqui 3 meses avaliar de novo, faz um teste para ver se ele evoluiu, que teste que ele está fazendo, né? Treino controle. Ver... Exatamente, eu chamo de série controle, treino controle ou série controle, está sendo feita, né? Qual a série controle melhor para avaliar, para acompanhar a evolução do seu atleta? E essa série vai mostrar só que baixou tempo, e aí de repente é uma coisa muito vaga, né? Ah, melhorou o tempo, eu sei, mas melhorou o nível de condicionamento? O ter melhorado esse tempo aqui nesse teste de 400 vai fazer ele render mais na prova de 10K que ele vai nadar? Pô, a gente tá falando de um teste de 400, mas ele compete prova de 5K. Ou não melhorou o tempo, mas está economizando mais energia. Né? Exatamente, ou não melhorou o tempo, são né? Várias e aí, referências, né? Várias. Tanta coisa, e né? assim, ó, a avaliação, ela vai muito além, né? Pensa numa águas abertas, no momento que o atleta ele para fazer hidratação, você ir coletando o lactato do seu atleta e percepção de esforço. Depois você consegue sentar com ele, ter um feedback de como que foi a prova, né? Enfim, falar, olha, nesse momento aqui estava melhor, aqui abaixou o pacing. né? Tem várias condições, porque quando a gente fala de águas abertas, tem fenômeno... O Johnny que remou pra mim o ano passado na 14 bis, e ele queria ir furando meu dedo. Imagina. Você Ele não queria- quis? Ia ser interessante. Ele Ia ser queria, falou, interessante. vamos fazer o teste, porque aí você vai nadando, aí toda vez que para, eu falei, Johnny, não dá, cara, não dá lá na prova. Não, fazer- dava, mas... Mas eu não queria, É cara. só furar e sair Só nadando. furar e 3 sair anos nadando. depois vai falar, Não. força ou não força. É. Mas a gente, Johnny, prometo, um dia a gente faz, vamos fazer um longão lá, mas ele queria fazer isso na prova 14 bis. Vamos fazer um dia no desafio, Pô, ia vamos dar bom, nós, ia dar a gente bom. pega... Sim, ele vamos tava fazer. remando, não ia rolar. E era a Mas primeira quase- remada também, né? Primeira. Baita remado. É. Ó, precisa de remador pra 14 bis, aí ó, Johnny Silva. contrato Johnny. Me chama. Muito bom, papo bacana demais. É isso, né? Johnny, passa o seu recado. Eu sei que você tem Instagram, tá divulgando o Instagram ali. É Nadando com Johnny? Como é que Nadando com o Johnny. é? É isso aí. Nadando com Johnny. É Nadando com o Johnny, JHONNY. JHONN. É, de Johnny, né? Isso. JHO, Nadando com Johnny, JHONNY. E se a galera quer fazer esse teste que você tá fazendo ali na Care Club e conversar com você, nem falamos sobre o trabalho de biomecânica, vai ter que voltar aqui Tá bom. para falar sobre a biomecânica, trabalho que tá fazendo com a molecada de base, principalmente a galera de onde mesmo? Cara, vem geral, do né? Brasil inteiro. Vem do Brasil. Vem do Brasil, a molecada toda vindo fazer o trabalho de biomecânica lá. Vamos Treinos. ter que voltar. Treinos também. Fala aí, dá o recado. Então, assim, ó. Se você quiser fazer o teste comigo, entre na minha rede social, Nadando com o Johnny. Fala comigo. Não se preocupe se você é nadador iniciante, avançado ou nível intermediário. Tá? A gente consegue fazer esse teste. Muito importante para que você evolua na sua natação. A ideia também, né, do podcast hoje aqui também foi trazer um pouquinho dessa experiência em relação à avaliação, em relação ao que é o lactato, em relação à avaliação com frequência cardíaca, avaliação de ferramenta para você utilizar no seu treino, tanto você nadador quanto professor. Então transmitir um pouquinho aí desse longo, né, do longo do meu estudo com natação, para vocês utilizarem no dia a dia como uma ferramenta. @nadando com Johnny, JHONNY. É isso. Excelente, Johnny. Muito bem. Samir, terminamos mais um episódio. Mais um 5º episódio hoje no ar. E aí, semana que vem nós voltamos com mais natação aqui no Stema. Johnny, muito obrigado pela participação. Galera que gostou, curte aí. Coloca o sininho, né? Eu esqueço sempre. Coloca o né? sininho, curte aí.
E Compartilha e nos sigam aí no Extrema, Natação Extrema. Isso aí. Johnny, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Tchau. Valeu. Valeu.